Eu queria que você, nessa noite, se colocasse de pé e abrisse a sua Bíblia em Jonas capítulo 2, no verso 7. Aleluia. Já começou, Eliezer, aqui? Eu pedi para poder... Eu queria dizer para os irmãos que vai nos assistir essa mensagem depois, que você venha se inscrever no nosso canal, que você possa compartilhar. E outra coisa, irmãos, que eu vou falar de novo, porque a Bíblia me ensina a ser perseverante, né? E toda vez a gente pede a mesma coisa, irmãos, que vai lá, dê um comentário, nem seja um comentário ruim. Essa palavra está horrível. Pelo menos a internet vai entender que o nosso conteúdo é de responsabilidade. Não custa nada você ir lá e dar o seu joinha, compartilha com alguém possível, que não tem ninguém que você vê que precisa dessa palavra, um grupo de família, um grupo que você participa, lança lá, se falar mal de nós, não liga não. O Senhor é o meu guia, Ele vai me defender, tá tudo certo. Mas deixa um comentário lá, em nome de Jesus, amém? Junto, nós somos mais fortes. Mas seja sincero, viu? Fala que vai dar e dá mesmo. Então abrimos a nossa Bíblia em Jonas capítulo 2, versículo 7, que fala assim, olha: quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no seu santo templo. Vamos ler de novo? Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no seu santo templo. Aleluia. As traduções são um pouco diferentes. Senhor Deus eterno Pai. Oh Pai, nesta noite te louvamos porque Tu és o nosso guia. Nós louvamos, Espírito Santo, porque a Tua palavra nos diz que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Que nesta noite esta palavra, Pai, ela possa penetrar dentro do nosso coração, da nossa alma, e que seja resposta de muitas questões de alguém e de muitos alguém que tem orado ao Senhor, que tem buscado algo da parte do Senhor, que possa ouvir esta palavra e ser restaurada a sua esperança. Fica conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Se assente, exaltando ao nome do nosso Deus. Nós lemos aqui nessa noite um versículo da palavra de Deus que está no livro de Jonas, e nós vemos que Jonas é um livro pequeno, de poucos capítulos, mas que nós aprendemos muito com a situação que Jonas passou. 4 capítulos que tem o livro de Jonas. E a Bíblia nos diz que Deus dá a Jonas uma missão. Deus encarrega Jonas de fazer uma grande obra, que é anunciar o reino. É falar as profecias e transmitir a voz de Deus ao povo. E a Bíblia nos diz que quando Jonas ele ouve essa convocação de Deus para que ele fosse para Nínive pregar a palavra de Deus, para que o povo viesse arrepender, porque embora vemos muita gente substituindo esta palavra, a palavra ainda é primordial e coluna e firmeza da verdade. A palavra de Deus ainda é o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus ainda é tudo que o ser humano precisa para viver, sobreviver e um dia herdar o reino dos céus. E a Bíblia nos diz que quando o nosso irmão Jonas, ele ouve a palavra de Deus, ele vai e tenta se esconder de Deus. A Bíblia nos diz o Salmo dizendo que os olhos de Deus, ele percorre a terra. E tem outro versículo que diz que os olhos de Deus é como chama de fogo. A Bíblia nos diz que Jonas, o seu pequeno saber, Jonas pensou assim: vou comprar uma passagem porque o dinheiro
meu, a vida é minha, eu vou me esconder da presença de Deus e não vou entrar dentro do propósito de Deus. Cutuca o teu irmão de preço. Você já entendeu o que Deus tem com você? Então aceita. Porque não adianta fugir de Deus. A Bíblia diz que o tempo está nas mãos do Senhor. Há tempo a todas as coisas. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo ali de sentar solitário e há tempo também de ficar calado. E a Bíblia nos diz que Jonas pensou no seu pensamento: eu vou comprar uma passagem e eu vou me esconder e lá o Senhor não vai me ver. Eu vou fugir e quando, quem sabe, ele vai se esquecer do que ele me deu cargo para que eu viesse executar. Mas a Bíblia diz que lá do céu, Deus enviou uma tempestade. E a Bíblia diz que Jonas, ele comprou uma passagem e ele escondeu no casco do navio, lá na embarcação do navio, pensando aqui os olhos de Deus não vai me enxergar. E você lembra em Marcos capítulo 4, versículo 35, quando Jesus estava dormindo lá na polpa do barco e de repente sobreveio uma tempestade, os discípulos quase perecendo, e quando eles incomodam o mestre, não te dê conta que vamos perecendo, Jesus levanta, repreende a fúria do mar, dá ordem para que o vento aquieta-te, e eles olhando um para o outro, dizem: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Agora Jonas vai esconder lá no profundo do navio, pensar: aqui ninguém vai me ver. E Deus, ele tem hora para que Deus traga você para o redil dele. Tem momento nessa vida para que Deus quer que você cumpra o teu propósito que ele tem na sua vida. Ele faz algumas turbulências no nosso barco ali. Ele faz algumas coisas sair do lugar. Ele faz algumas portas e ficar impedidas de se abrir. Às vezes ele cria situações para que nós venhamos entrar no propósito dentro do querer dele. Por isso que o cristão, quando ele tem prazer na oração, quando ele tem compromisso com o rei, ele ora e ele sabe que tudo que está acontecendo está debaixo da ordenança de um Deus que não dorme. Tudo está diante de um Deus que tem o controle de todas as coisas na sua mão. Aí a Bíblia nos diz que, de repente, quando vê aquela turbulência, e a Bíblia nos diz aqui no versículo 10, se você olhar para a Bíblia e acompanhar comigo, a Bíblia diz assim: então estes homens se encheram de grande temor e disseram: por que fizeste isto? Vamos primeiro ver o versículo 7 para entender o 10. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sorte, para que saibamos a causa que nos sobreveio este mal. E lançaram sorte e caiu sobre Jonas. Você precisa parar em hora e perguntar para Deus assim: Eliezer, por que está vindo este mal sobre a minha vida? Por que causa, motivo, razão ou circunstância que essa tempestade não acalma, que este vento não passa? E você, como o pastor Carlos disse, você precisa pegar a Bíblia, declarar a Bíblia e dizer: está escrito que tudo passa, só a tua palavra permanece para sempre. Aleluia. E dizer: a Bíblia diz que o choro dura uma noite, pode durar, mas a alegria vem pela manhã. Então tudo passa, mas a Bíblia diz que eles começaram a lançar sorte e saber de onde vinha aquele mal, e caiu a sorte sobre Jonas. Então o versículo 8 diz: então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que causa nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vem? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Pastor Carlos, está escrito que nós cristãos, as bênçãos correm atrás de nós. Nós temos que ser povo próspero. A Bíblia diz assim que o nosso Deus, a Bíblia diz no livro de Levítico, que fala assim, Êxodo fala assim: se hoje ouvis atentamente a voz do Senhor e inclinares os teus ouvidos, nenhuma
dessa enfermidade, vira sobre vós, porque eu sou Deus que te sara. Embora o mundo esteja debaixo de uma praga, de uma maldição sobre a nossa tenda, as mãos de Deus estão estendidas, o mal solta por cima, mas Deus está dizendo agora para mim e para você, que povo tu és, que culpação é a sua, quem é o teu Deus, de onde tu vem e para onde tu vai. Deus. Porque tem gente que não sabe para onde vai. Tem gente igual marionete, sendo dominado por vozes que vêm e vão. E a Bíblia diz que nós temos que ter um guia. E esse guia é Jesus Cristo. Oh, aleluia. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E o que me chama muito também a atenção, que no versículo de número 9, e ele diz, eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor e disse-lhe, por que fizeste isto? Pois sabiam os homens que fugiam da presença do Senhor, porque ele o tinha declarado. Pastor, quando os homens viram a circunstância e porque era por causa de Jonas, eles logo temeram, dizendo, que Deus é esse? Que Deus é esse que você serve, que ele manda uma tempestade, um vento desse? Eles sentiam temor. E tem muita gente perdendo o temor e o tremor. Tem muita gente perdendo a intimidade com o Senhor. E a Bíblia nos diz que ele, Jonas, ele reconhece então que ele é a causa. Ele diz aqui no versículo de número 11. E disseram, que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Olha para mim, querem? Se Deus quer algo de mim, não adianta eu negociar, as coisas vai só piorar. Sabe esses balangolangos, esses balanços que dá no barco, é para a gente acordar e entrar no prumo. São os sinais e as oportunidades que Ele nos dá para nós acordarmos e despertarmos o sono e entrar na linha da obediência, porque está escrito que obedecer é melhor do que sacrificar. E tem gente que está na turbulência e nunca passa, porque não consegue direcionar um propósito e ser fiel. E a Bíblia nos diz que quando eles começaram a ouvir a declaração de Jonas, o porquê que estava acontecendo aquilo tudo com ele, Jonas, olhando, diz assim no versículo de número 12, e ele disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar e vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. A gente sabe muito bem, Luan, o que nós temos que fazer, mas nós deixamos para amanhã o que se pode fazer hoje. Lembra, Lezé, quando as pragas estavam no Egito lá, Faraó disse, não, amanhã eu deixo você ir, Moisés, com o povo. Embora o Egito estava cheio de praga, ele diz, amanhã eu libero. E a Bíblia diz que o amanhã ali não nos pertence. O dia é hoje, o momento é agora. Por isso que apóstolo Paulo, na leitura da Santa Ceia, ele fala, examinai a vós mesmo. Aí ele diz, por isso há muitos fracos e doentes, e muitos que estão dormindo. Porque vem para a Santa Ceia e come o pão sem raciocinar, sem examinar, sem consertar, sem declarar para Deus. E a Bíblia nos diz aqui que ele diz assim, eu sou o culpado deste grande temporal. A culpa é minha. Lembra quando Eliseu estava com os jovens cortando madeira? E o machado de um deles caiu na água. A Bíblia diz que Eliseu perguntou a ele assim, aonde é que caiu a ferramenta?
Porque não tem como um pastor, uma pastora, um bispo, um apóstolo examinar, não. Examine a si mesmo. Você precisa sentar e calcular o que você tem feito com a sua vida. Por que a turbulência está cada vez mais aumentando na sua vida? E você pensa, peraí, o que eu estou fazendo? Talvez ali, nesse é um ajustezinho. Essa é uma coisinha que você precisa fazer. Que nem aquele jovem que chegou perto do mestre, bom mestre. O que eu tenho que fazer para me herdar o reino? E Jesus vai lá, ele primeiro diz, bom é Deus. Ele diz, vai lá, vende tudo que você tem. Dá aos pobres, vem e me segue. O texto diz que o jovem saiu de lá triste. Por que querem? Porque Deus sabe tocar no nosso dedo de Aquiles. Deus sabe tocar onde é que nós estamos falhando. Ele mostra, ele aponta para que nós possamos romper. Mas às vezes nós fica camuflado, ou não dá ouvido, ou deixa para depois. E a turbulência vai só aumentando. E o pior, não conscientiza. Lembra do filho pródigo? Ele chegou perto do pai, que era o pai, eu estou maior de idade, sabe, né? Aqueles jovens de hoje falam assim, não, o nariz é meu, o corpo é meu, as regras é minha, faço o que eu quero. Papai, me dá o que é meu, sou dono do meu nariz. O pai dividiu a herança. E o texto diz que ele foi uma terra longínqua. E gastou tudo que tinha amigos, gastou com meretrizes, gastou com queria, mas só que tudo passa, como eu falei. E de repente, ele perde tudo. Aí não tinha mais amigo, não tinha meretriz mais, não tinha ninguém, era ele só. Aí ele foi procurar serviço. A única coisa que ele encontrou foi cuidar de porcos. Ele diz a Bíblia Sagrada, Arley, que ele desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam. Mas o texto diz que ele, tornando em si, disse, vou para a casa, ó glória do meu pai. Labadacala Súria. E chegando lá, eu vou admitir que eu errei, que eu fiz escolha errada, que eu comprei passagem, fui para uma terra longínqua e me dei mal. Eu vou dizer, pai, pequei contra ti. Oh glória, aleluia. Não sou digno de ser chamado como seu jornaleiro. Ele entendeu que ele errou. Ele entendeu que ele falhou. E sabe o que me chama a atenção, Aline? Que o filho mais velho veio e o pai, quando viu o filho perdido voltando, oh glória, a Bíblia diz que o pai mandou trazer vestes novas, anel para pôr no dedo dele, e mandou fazer uma festa. Labadacala Súria. A Bíblia nos diz que quando o filho mais velho veio, ouve as músicas, ele chama um servo e diz, o que está acontecendo na casa de papai? Estou ouvindo um barulho, uma festa. Aí o empregado, alegre, disse, teu irmão, meu filho, voltou para casa, oh glória. Ele está perdido, mas o filho voltou para o lar de novo. Mas nem assim o irmão se alegrou. O irmão chegou perto do pai e disse, papai, eu estou há tanto tempo contigo aqui, cuidando do trabalho braçal. Tu não me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos, fazer uma festa. O pai olhando para ele disse, meu filho, esse teu irmão aí, ele era perdido, mas ele voltou. Mas você, tudo aqui é seu. Tudo é seu. Aleluia. E às vezes nós estamos dentro do reino, mas nós estamos almejando só o que está lá fora. E Deus quer que nós vamos almejar na seara dele. Perguntar para ele, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu visite um hospital? O Senhor quer que eu visite um asilo? O Senhor quer que eu faça uma cesta básica e dou para alguém? O que o Senhor quer que eu faça? Eu não acredito que Deus nos salvou simplesmente para reunir os domingos. Ele tem mais coisa para nós no teu reino. Lembra de quando Noemi veio
A Bíblia diz que a sua nora Ruth, ela foi para os campos de Boaz colher o resto. E Deus preparou para ela um casamento. Deus preparou para ela um banquete. O dono do campo diz: a partir de hoje, Ruth, não vai nem molhe o seu bocado no meu copo. No meu prato. Não fica aí, não. Não, é aqui o lugar de honra, fica aqui. Aí ele falou com os servos assim, ó, joga bastante espiga para que ela possa colher. Porque o dono do campo tem prazer em acrescentar. E às vezes nós não tomamos posse daquilo que é nosso, Lídia. E a Bíblia diz que Jonas, ele vai. E quando ele vai, a Bíblia diz que Jonas diz: lança-me no mar, e o mar vai quietar. Olha o versículo 15. E levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. E temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor, olha o cuidado de Deus, a oportunidade que Deus dá para quando nós reconhecemos que eu errei. Eu sou falho. Olha o versículo 17. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Agora imagine o que é entranha de um peixe. Se Jonas passou cá tivesse obedecido desde a primeira ordem, ele não tinha parado no vento do peixe. Ele não tinha passado 3 dias e 3 noites no vento de um peixe. Gente, se você passa 2 dias no hospital, parece que é um ano. Imagina 3 dias, 3 noites. E olha, imagina o que esse peixe comia. E Jonas lá dentro do peixe. Só que tem uma coisa. Aleluia. Não importa o que você fez até aqui. O que importa é o que você vai dar agora em diante, depois dessa mensagem. Porque a Bíblia diz que no capítulo 2, Jonas começa a orar. Porque está escrito na palavra que a oração de um justo, ela pode muitos seus efeitos. Aí a Bíblia nos diz aqui no versículo 1 do capítulo 2, diz assim: e orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe. Imagina, pastor Carlos, se Jonas esperar sair do vento para orar. Imagina se Jonas tivesse o costume de orar de alguma forma. Vou pôr um exemplo. Jonas gostava de orar com a boca no pó. Imagina Jonas esperando para sair do vento para colocar a boca no pó. O que Deus está falando comigo e com você? Não importa a situação que você esteja, levanta hoje. Levante um clamor hoje. Toma posse daquilo que é seu hoje. Não deixe para amanhã, é hoje. Não é amanhã. E a Bíblia diz que ele, do vento, das entranhas, começou a orar. E olha o que ele diz no versículo 2. E diz: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e as correntes das águas me cercaram. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Olha Jonas declarando. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei ver o teu santo templo. As águas me cercaram, oh glória, até a alma. O abismo me rodeou e as algas se rodearam na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes. A terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Ele clamou num lugar impossível de sobreviver.
3 dias, 3 noites. Quem sabe Deus te coloca em aperto, tem hora para você lembrar de Deus, o que Ele tem na sua vida, do que Ele te chamou para fazer e você não está fazendo. Aí Jonas continua, porque pastor Carlos, você falou uma coisa aqui sobre procurar Deus só quando precisa. Realmente não funciona. O povo não quer Deus. Não quer. Ele aproxima de Deus que no milagre. Mas quando Deus dá um milagre, ele volta lá para o lamaçal, para a fonte seca. Ele volta lá para onde o manancial que não tem cisternas rotas. E Deus conhece todas as coisas. E hoje, você vê para alguém que está enfermo assim, aceite a Cristo, Deus é poderoso. Eles não querem. Eles não querem, eles querem padecer. E está escrito na palavra de Deus que não é por força e nem por violência. É pelo Espírito. Jonas passou o carro, ele votou porque ele quis. Deus não mandou que ele votasse. É ele que, no vento do peixe, ele votou o Senhor. Mas o que me chama a atenção é que Jonas, ele arrependia e buscava. Porque ele disse assim, olha, me lança no mar, que a culpa é minha. E ele sem pensar 2 vezes, julgou ele lá mesmo. Ele não pensou 2 vezes. Se a culpa é sua, se for de Deus, se vira com ele. Pum, jogou ele na água. Só que na água ele clamou. E Deus que tudo veio e deu ordem a um anjo, a um peixe, que guardasse Jonas. Só que no versículo 7, Jonas continua. Ele fala assim, quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor. Que hora no que você lembra de Deus? Só no lado de ir pro culto? Que hora você lembra de Deus, Sabrina? Que hora que você, pastora, lembra de Cristo? Do Senhor dos Exércitos. Ele lembrou do Senhor. Olha bem. O texto é bem claro. Eu me lembrei-me do Senhor. E entrou a ti a minha oração no seu santo templo. E os que observavam as falsas vaidades deixaram a sua misericórdia. Quando o meu coração, quando a minha alma, aleluia, estava desfalecendo, lembrei-me do Senhor. Sabe, gente, o que está acontecendo com o evangelho deste século? As coisas estão tão fáceis que as pessoas perderam o desejo da oração, do clamor. Joel diz, eu não quero que você rasga a veste, não. Eu quero que rasgue o coração. É a gente saber largar um pouco a tecnologia e entrar no quarto, fechar a porta e falar com Ele. E clamar a Ele, no tempo e fora do tempo. Porque o ser humano é assim. Eu só invoco quando eu preciso. E a Bíblia diz que em todo tempo, que seja alvo as tuas vestes. E que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Jonas foi lá e pregou, o que você vai ler depois, no capítulo 3, que Jonas prega e o povo arrepende ali. O rei, quando chegou aos ouvidos do rei, o rei rasgou as vestes reais e colocou o pão de saco e falou, ninguém come, ninguém bebe, nem criança de peito vai amamentar. Até os animais fizeram jejum. Os crentes já levantam de manhã com a panela de comida na cabeça. Sim ou não? Sim. Eu sei que cada um tem uma estrutura. Eu sei que é. Mas se a gente esforçar um pouco, pelo menos uma vez na semana, né, pastor Carlos? Um pouco mais. Pelo menos uma vez na semana, fazer um jejum. Eu me lembro, quando eu estava grávida dos meus filhos, eu dei diabetes gestacional na gravidez e eu não podia ficar muito tempo ausente de comida. E eu orando um dia, falei, Espírito Santo, eu tenho prazer em jejuar e orar
como eu vou fazer para jejum? Você falou assim, olha, tu vai fazer o jejum de 3 horas. Eu falei, 3 horas? Sim, 3 horas. Você faz 1 hora para o Pai, 1 hora para o Filho e 1 hora para o Espírito Santo. Hoje tem pessoas que fazem esse mesmo jejum que Deus deu para mim. Outras pessoas já fazem e contam tantos milagres que recebeu de Deus. Porque Deus não é por quantidade, é você fazer um pouco mais para o Senhor. E o povo, quando veio aos ouvidos deles, eles fez o quê? Se humilhou. O que veio nos seus ouvidos? O que te alimenta? Porque a Bíblia diz que a fé, ela vem para ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. É ela que nos fortalece. Para nós fecharmos também nesta noite, a Bíblia nos diz em Lucas, capítulo 13, versículo de número 10, 11 e 12. Diz assim, olha, e ensinava no sábado, numa sinagoga. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia 18 anos e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar. Gente, olha para cá. Não era 8 dias, meu pastor. 18 anos, Aline. O dia que eu estava na igreja chorando, descabelando, Deus, até quando ficar esse caroço no pescoço? As pessoas só ficam olhando meu caroço, não aguento mais. Toda foto que eu tirava com o pastor já sabia que tem o braço meio fino, ele colocava o braço aqui, vou dizer o contrário, né? E ele tampava o nódulo. Aí eu estava orando aqui na igreja, o Senhor falou comigo assim, quanto tempo a mulher do fluxo de sangue esperou? Porque tem crente que fala, fica atrás de profeta, porque não entra no quarto, não fecha a porta para orar. Porque Deus fala. Aleluia. Eu falei, então, Senhor, tudo está nas tuas mãos. Aquela mulher de 18 anos, mas ela, pastor Carlos, ela persistia, Sabrina, e ela insistia ao sábado aí na sinagoga. E quem persevera, igreja, a qualquer momento vai vir o seu milagre. A qualquer momento vai te dar aquilo que você tanto está esperando. Aí no versículo 12 fala assim, olha, e vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. Aleluia. Olha só, ei, já imaginou? Ela saiu no sábado, como todos os sábados, do mesmo jeitinho, curvada, sem ver o rosto de ninguém, só andava encurvada. Há quanto tempo que a mulher não se olhava no espelho, no pedaço de qualquer coisa para o rosto? Mas aquele dia, Deus olhou para essa mulher, estás livre. Mas por que, pastor Carlos? Ela perseverou 18 anos. 18 anos. E chegou o momento da sua vitória. Para nós terminarmos aqui, outro versículo que está escrito que o Lezé foi ler Tessalonicenses e eu vi aqui e me lembrei e marquei para deixar para os irmãos. Colossenses, que antes de Tessalonicenses, está escrito assim, olha, capítulo 4, versículo 2. Perseverai em oração, velando nela com ação de graça. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falar-nos do Evangelho de Cristo, pelo qual estou também preso. Perseverai. Em que, pastora? Na oração. Durante o dia. O senhor está lá dirigindo o ônibus lá, ou o carro lá, o que for lá, irmão Ali. Vocês estão orando, Senhor, toma minha vida. Senhor, essas pessoas estão aqui comigo aqui. O pastor está pintando alguma coisa. Senhor, é assim. É você remir o tempo. Orar em todo o tempo. Acho que Tessalonicenses mesmo que fala. Orai sem cessar, Zé? Orai sem cessar. Não é que você ficou o dia inteiro de joelho, não. É você andar em espírito. Porque aí você não vai cumprir as coisas da carne. Você não vai fugir de Deus. Você vai fugir dos projetos de Deus. Você vai ser forte, perseverante.
como aquela mulher de 18 anos, que ela perseverou até que Jesus chegou e disse: mulher, estás livre deste mal. Que essa palavra fique no seu coração. Para de olhar os TikTok da vida e achar que tudo é varinha de condão. Não, tem preço. Tem que esforçar um pouco mais. Às vezes a gente vê no Facebook, tá lá assim: hoje vai chegar uma grande bênção na sua casa. Digite um amém. Aí o macumbeiro vai lá, o católico vai lá, todo mundo amém, 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 amém. E até a bênção chegar. Tem um caminho. Tem um caminho. Eu estava lendo, pastor Carlos, semana passada, sobre Mateus capítulo 25. As virgens dormiram demais, viveram de qualquer maneira, as insensatas, achando que o noivo estava demorando demais. Não, eu posso ficar em cima do muro. Eu posso amanhã. Aí só que de repente ouve-se um grito. Aí vem o esposo. Aí todos levantaram. Elas tinham várias coisas em comum, Luan. Elas esperavam do esposo, noivo. Elas eram virgens. Elas tinham lamparinas. E todos estavam dormindo. Mas só 5 tinham azeite. Aí elas foram, Messias Baruque. Elas pediram a insensata. A insensata falou assim: vai lá, e compra. Procura quem está vendendo e compra, porque eu tenho meu. Não vou dividir não, vai lá e compra. Só que elas foram. Só que tem gente dormindo muito. Quando acordar vai ser tarde demais. Quando elas foram lá buscar o azeite, o que aconteceu? A porta ali está fechada. E elas tiveram atitude, pergunte qual? Bateram. Abre-nos a porta. Ô, glória! Lá de dentro, ouviu a resposta: eu não vos conheço. A gente não sabe o dia, nem a hora que ele virá. Por isso, nós temos que estar prontos hoje, porque a gente dorme e nem sabe se vai amanhecer amanhã. Por isso que a Bíblia diz: faça compromisso, não diga amanhã eu vou estar lá. Falou: não, se Deus permitir, eu estou. Não é verdade? Porque a nossa vida está nas mãos dele. Leia essa palavra nessa noite no seu coração. Clame a ele. Lembra do nosso irmãozinho Jonas. Agora te dou um conselho. Conselho santo. O dia é hoje. Hoje é 5 de outubro de 2025. Esse dia, irmão, nunca mais haverá. Ele é único. Então, o que você tinha de fazer hoje, faça hoje. Ajunta tesouros lá em cima. Espere ele velando, perseverando, porque a qualquer momento ele vai vir. Os sinais estão aí. Irmãos, eu vou contar depois que o Lezé desligar o negócio. Eu vou contar um negócio, experiência que eu tive hoje. Eu nem comentei isso com o pastor, mas vou comentar depois com vocês. Desperta, igreja. Como sempre o pastor falou que no final dos tempos, o inimigo queria tomar a seara do Cristo. E tem muita gente parecendo que é um dos nossos, mas não é não. É lobo vestido de ovelha. E nós precisamos estar ligados com essas coisas. Que essa palavra possa edificar você. Que essa palavra possa realmente edificar a sua vida. Senta. Pergunta para Deus, onde eu parei? Que eu quero retornar de novo. Onde é que eu retrocedi? Que eu estacionei? Eu quero prosseguir. Porque a minha morada não é aqui. É a Nova Jerusalém. Tem alguém que quer aceitar Jesus essa noite? Pastor, eu senti de Deus. Caramba. Eu senti de Deus de aceitar Jesus como o único e suficiente salvador da minha vida. Pastora, eu senti de Deus. Eu não consigo mais ficar sem Ele. Eu quero retornar para os caminhos do Senhor. Você pode levantar a sua mão no seu lugar.
E nós vamos orar por você. E o seu nome vai ser escrito no livro da vida. Ah, você que está em casa, você quer estar Cristo? Levante a sua mãozinha, eu vou estar orando. Procura uma igreja mais próxima da sua casa e fala: eu aceitei Jesus. Eu quero servir ao Senhor agora. Eu entendi. Chega de fugir dele. Chega. Eu quero me lançar, alma, corpo, espírito, diante do Senhor. Fique de pé comigo nessa noite. Tem alguém? Senhor, vamos orar. Senhor Deus eterno Pai, nós te louvamos nesta noite, Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu sei que essa palavra nesta noite, uma palavra, Deus, que parece, Pai, que não teve o endereço certo, porque oração é assim. Oração é pesado. Ninguém, Pai eterno, quer sair da zona de conforto dele, dela, para aderir o perfil de adorador, de orador. Senhor Jesus Cristo, toma nas tuas mãos o teu povo, aquele que nos ouve nesta noite. Se alguém lá que levantou a sua mão, que aceitou a Cristo, confesse a Ele, diga: Senhor, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. Espírito Santo, escreva o nome deles no livro da vida. Pai, fortalece a tua casa, ajuda-nos a prosseguir avante, que nós possamos a cada dia rendermos graças ao Senhor. Pai, muito obrigado por tudo nessa noite. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém.